Boa noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Edificando Mentes com Lilian Bispo. E hoje o tema do nosso vídeo é Seja um Vencedor. Hoje eu irei contar a vocês uma fábula e, a partir dessa fábula, vamos analisar as lições. E a fábula escolhida foi Lições de um Burrinho. De certa vez que um dono de uma fazenda andava com seu burrinho pela sua fazenda, quando de repente o burrinho, sem querer, caiu dentro de um poço. O poço estava vazio, já estava inutilizado já há bom tempo. Então, o burrinho, quando se viu que estava lá caído no buraco, começou a espernear, chorar, viu que não estava machucado, mas estava dentro de um poço. Então, ele começou a espernear, começou a ficar em desespero. O seu dono, que estava pelo lado de fora, viu aquela situação e tentou ajudar o seu burrinho. Tentou arranjar uma corda, tentou de várias alternativas, mas não conseguiu. E o burrinho, nesse meio tempo, continuou seu desespero. Quando pensa que não, o dono teve uma ideia. Ele analisou a situação e achou por bem, ao invés de resgatar o burrinho, soterrá-lo. Afinal de contas, aquele burrinho já estava mesmo na idade de se aposentar. Então, ele chamou seus amigos vizinhos para ajudá-lo a pegar terra e jogar em cima do burrinho. O burrinho, quando viu aquele tanto de gente, ele ficou todo animado. Oba! Agora serei resgatado. Mas quando ele viu que, ao invés de resgatar ele, estavam jogando terra sobre ele, esse burrinho não ficou nada legal. Começou a espernear mais ainda e, naquele desespero, começou a chorar. Só que o burrinho percebeu que, se ele batesse a poeira, batesse as patas, a terra caía e ele iria subindo um degrau acima da terra. E foi exatamente isso que ele decidiu. E quanto mais terra o pessoal jogava, mais ele começou a gostar, porque aquilo que estava atrapalhando, na realidade, estava o ajudando. E então ele começou até que ele conseguiu sair do poço. Gente, eu achei essa história maravilhosa. Por quê? Porque ela nos traz algumas lições que a gente pode aplicar em nossas vidas. Tem um ditado que fala da seguinte forma: o ditado é de Gilmar de Freitas Vasconcelos. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Nada é tão ruim que não possa ser piorado também. Então, na história do burrinho, o que é que nós podemos entender? Muitas vezes, trazendo para a nossa vida, muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que nos sentimos no fundo do poço. A gente acaba caindo lá, né? Muitas vezes, sem perceber. Mas aí o que acontece? Alguns amigos podem querer nos ajudar a resgatar. Mas também vão aparecer pessoas que, ao invés de querer nos ajudar, vão querer nos soterrar cada vez mais. E o interessante de tudo é a nossa postura, a nossa atitude diante aquilo que está para nos atrapalhar. Será que a gente não tem como transformar a nossa dor em solução? No caso do burrinho, ele tirou o foco do problema e transformou o problema em solução. E muitas vezes, nós também, em nossas vidas, devemos agir dessa seguinte forma. Muitas vezes nós costumamos nos entregarmos às dores da vida, né? Sejam elas financeiras, sejam elas familiares, de saúde, emocional, amorosa, diversos problemas, cada um sabe qual é o problema que o atinge. E muitas vezes nós nos debruçamos sobre essas dores e começamos a lamuriar, a ficar reclamando, a ficar olhando realmente para o problema e só enxergar aquele problema. Mas a partir do momento que nós tomamos uma decisão
de não nos contentar com aquilo que está sendo nos posto e que nós tomamos realmente a atitude de mudar a nossa realidade, a gente consegue mudar o nosso foco do problema para a solução. E a nossa mente começa a girar em torno das soluções. E é nesse momento que a transformação mágica pode acontecer, porque nós temos a capacidade, a possibilidade em nossas mãos de tomar as decisões e, a partir desse momento, buscar as devidas soluções para aquele problema específico que estamos enfrentando. Então, nessa história do burrinho, eu achei super interessante a forma como ele lidou com o problema. Aquilo que veio para soterrá-lo, ele transformou em energia para solucioná-lo, o seu problema. Às vezes, tudo que nós precisamos é realmente isso: mudar o foco do nosso pensamento. Já imaginou se o burrinho ficasse parado, só continuando aquele desespero que ele estava, ou até mesmo nutrindo raiva pelas pessoas que o estavam soterrando ainda mais? Ele não teria saído do buraco, com certeza. Então, muitas vezes, a gente precisa começar a olhar para nós e parar de querer que os outros ajam com a gente da forma como a gente queria que eles agissem e utilizar as estratégias que nós temos para o nosso bem, mudando a nossa mente do problema para a solução. E o que a gente aprende com isso? Aprendemos com isso que nós devemos nos amar acima de tudo. O nosso amor próprio é o que nos motiva a querer sair de problemas que nos afligem. Então, ame-se mais e aceite a terra que te jogam por cima. Afinal de contas, ela pode ser a solução e não o problema. Seja um vencedor. Decida ser um vencedor.